Aqui em Application, a gente vai estar criando a pasta Context, que vai estar armazenando todos os contextos da aplicação em si. Eu vou estar criando o Context App. Dentro de App, eu vou estar criando uma pastinha chamada Hooks. E dentro de App, eu vou estar criando um index.ts. Vou estar criando um use context.ts. E dentro de hooks, eu vou estar criando um use app, que seria .tsx, deixa eu pensar. Não. No use context seria .tsx, que ele vai ter o provider. Então, basicamente, a gente pode estar criando também uma pastinha chamada @typos, que vai ficar todas as tipagens aqui desse contexto. Então, vindo para o use context, a gente já pode estar criando o nosso context, que vai se chamar app context e create context. E nesse create context, ele vai estar iniciando com default vela vazio. Mas eu já vou depois colocar uma tipagem aqui para ele não dar erro. E também a gente pode estar criando o nosso provider, esse é port context app provider. E nesse app provider, ele basicamente vai ser uma função. Dentro dele a gente vai ter um return, onde a gente vai estar retornando o nosso provider. Ponto provider. E dentro do provider a gente retorna um children. Basicamente é o elemento filho. Vai vir aqui sobre essa propriedade. Eu vou estar tipando esse carinha aqui como um componente React.fc. E por parâmetro a gente vai ter nosso children que é um React element. Certo. Agora ele vai receber um value e esse value vai ser o nosso estado. Eu vou estar criando aqui um state e um dispatch, vou chamar de dispatch para deixar padrão. Use state. E aqui a gente vai ter um initial values. Eu vou estar criando ele nesse arquivo aqui. Então, o initial values basicamente vai ter todas as propriedades da nossa que a gente vai estar salvando dentro de app. Por enquanto, o único que nos importa é o tema. Então aqui a gente vai estar falando o tema. E basicamente seria do tipo tanto dark quanto white. Então eu já vou estar importando aqui o tipo dark ou ponto white, certo? Esse vai ser o nosso initial values. Agora a gente vai ter que estar fazendo a tipagem desse carinha, que seria basicamente aqui em types. A gente vai estar criando um index.ts, deixa eu pensar, pode ser. Então a gente cola esse carinha, chama ele de interface e a gente diz que é isso aqui sai. Só que o nome da nossa tipagem não seria esse. Deixa eu pensar qual que ficaria melhor. Acho que seria basicamente o nosso app context, né? Então a gente poderia estar colocando aqui context. Não. Eu vou colocar como, já sei. O app context ele seria tudo, né? Aí ele conteria tanto o dispatch quanto o state. Então eu vou estar colocando aqui a app state. E esse sim vai ser o app context, que vai conter tanto o state quanto o dispatch. Só que nesse caso eu não vou colocar dispatch ainda. Deixa eu só pegar esse carinha. Deixa eu ver. Tá.
Aí aqui a gente vai tipar esse cara como state. Vai passar isso aqui para cima, certo? E esse carinha a gente vai chamar de state também, para ele não dar erro. Isso aqui ele está reclamando que só pode ter um export por arquivo de componente, só que eu não vou, eu vou estar ignorando isso. Eu vou colocar para desabilitar esse link, mas você pode estar fazendo essa configuração depois no projeto de vocês, se já não tiver. Beleza. Aí aqui dentro do Valley a gente vai estar retornando o state e o dispatch, basicamente. Tá, eu acredito que o problema que ele está reclamando aqui é de conflito de tipagem, porque aqui eu estou falando que ele é do tipo IAppState, mas na verdade o que ele retorna é tanto o state quanto o dispatch, e essa tipagem seria o IAppContext e não IAppState. Então eu vou estar importando ele aqui. Agora ele está reclamando do dispatch, basicamente porque eu ainda não coloquei a tipagem do dispatch. Eu vou estar pegando ela aqui para facilitar a vida, já faço dessa maneira. Então, dispatch. E coloco ele aqui. Basicamente, parou de dar erro. Agora a gente pode estar consumindo esse context, né? Então vamos aqui no hook e vamos estar criando o nosso hook use app. Então, basicamente ele vai ter um retorno. A gente vai estar chamando o nosso context. Basicamente, primeiro a gente precisa chamar use context do próprio React. E por fim, importar o nosso context. Assim que a gente importou, a gente pode estar puxando aqui os valores para o state e o dispatch. E a gente retorna aqui no nosso retorno. Redundante. Certo. Então, se você está... Basicamente, que vocês poderiam estar perguntando: para que serve esse hook, Henrique, se você está importando o seu contexto e já retornando ele? Por que você não faz isso no momento que você for acessar, por exemplo, na página, né? Por que você não faz isso direto lá, ao invés de fazer esse hook dessa maneira? Trazer a informação e já retornar direto. Bom, basicamente é porque o hook ele não seria apenas isso, ele teria mais coisas e vai ter, como por exemplo agora eu vou estar implementando a alteração do tema. Então, nosso hook ele tem que ter facilidade para que a gente não precise ficar repetindo toda hora em cada página que a gente tiver. Então, num hook um pouco maior, onde envolve mais coisas, quando a aplicação está um pouco maior, a gente tem muito mais facilidade do que apenas essa que eu vou estar criando aqui por enquanto. Que seria basicamente uma const, vou chamar de Google Theme. Basicamente ele vai estar fazendo dando um dispatch. Basicamente o que eu vou estar fazendo é usar o state. E aqui a gente altera o nosso tema chamando o tema mesmo, que vai vir aqui por parâmetro. Sim. Que vai ser do tipo para não dar problema. E no nosso retorno a gente já manda esse carinha para cá. Certo? Ou até para facilitar a nossa vida mesmo, ele poderia ser um toggle mesmo, que dessa maneira que eu coloquei ele seria um set, né? Quando a gente estivesse setando algum valor. Mas a gente poderia transformar ele num toggle mesmo, onde se ele é um, ele muda para o outro, e se ele é outro, ele muda para um. Então, a gente poderia estar vindo aqui em sim, né? Pelo state.15. Se ele for do tipo iStepThings.dark, ele vai retornar .white. Se não, ele vai retornar o .dark. Então, basicamente, agora sim, ele se transformou no toggle
agora a gente pode usar esse toggle na nossa header quando a gente quiser fazer alteração do tema, que vai ficar bem aqui em cima. Para estar finalizando o nosso context, basicamente agora o que falta é a gente estar pegando esse provider que a gente criou e chamar na nossa aplicação aqui, englobando. Então a gente basicamente faz o que? App.provider, importa ele. Eu vou estar deixando, tá? E a gente engloba, deixa eu ver. Eu vou estar englobando aqui quase tudo, menos o tempo provider. Bom, basicamente ele está reclamando aqui da MatchPage Children, que eu coloquei que ele vai ser um React Element e, na verdade, ele está retornando aqui vários fields. Então, o que eu posso estar fazendo ou é mudar essa tipagem, ou eu tá tirando aqui o Global Style, jogando para cima, porque ele vai ter só um filho, e não vários filhos. Então, só salvar e agora nosso contexto está pronto para utilizar.